mais um episódio do Pod Mãe. E o que eu vou pedir para você? Já votou? Estamos ainda na fase de votação. Passamos da primeira para a segunda. Somos finalistas, já somos finalistas. Mas eu conto com o seu voto. Lembra? Prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Então, se não votou, vota. Fala pro vizinho, pra amigo, pra prima, pra cunhado, pra todo mundo. Pros filhos, pra todo mundo. Por favor, hein? Conto com vocês. Queria agradecer ao estúdio Vida Moderna pela parceria aqui com o Pod Mãe. Muito obrigada. Se vocês quiserem gravar podcast, aqui é o lugar. E hoje, a vida como ela é. O episódio de hoje, a temática é uma coisa séria e que todas nós mães sofremos. Se você não é mãe, você fala para as amigas, né? Para as vizinhas, de novo, para a família. Porque a gente já trouxe, inclusive, dermatologistas para falar desse tema. A gente explica, mas os adolescentes teimam em achar que tem mais razão. Eu trouxe aqui uma convidada. Ela é empresária, Cláudia Góes. Obrigada, Cláudia, por você, assim, pelo seu tempo, a sua disponibilidade de vir aqui contar o seu caso. O seu trauma, né? Pois é. Que você passou agora recentemente com a sua filha, Isabela. A Cláudia é mãe de 2 meninas. E a mais nova, né? A caçula, a Isabela, de 12 anos, teve que ser internada por causa de uma espinha. Foi isso? Ela cutucou, mas já passava skincare, quer se tratar, aquela coisa, né? Elas têm a pele tão bonita, são tão novas. E aí agravou. Então, me conta o caso da Isabela, por favor, Cláudia. Bom dia, né, Roberta? Eu agradeço o convite para participar do Pod Mãe. E aqui sempre assuntos, né, de maternidade, assuntos que são bem relevantes, né, para esse momento que a gente está passando. E é isso. Eu passei agora, a gente passou uma situação bem difícil com a minha filha mais nova, a Isabela, de 12 anos. Foi bem isso que você falou, né? Apesar de fazer lá os procedimentos em casa, de skincare, colocar adesivinho, né? Que colocam em espinha, machucadinho. Mas é muita informação hoje em dia, né? É muito TikTok, é muita coisa para eles pensarem, para eles simularem. Hoje em dia é tudo em torno de beleza, né? É um excesso, exatamente. Né? É um exagero. E crianças, assim, 12 anos não é mais criança, é adolescente, Sim. Ok. Mas é adolescente de 12 anos, né? E por causa de rede social, essa é a realidade. E tudo bem, a gente vive, não dá para tirar o filho, né? Sim. Mas, assim, é um excesso da adultização. Isso que a gente mesmo. vem falando Exatamente. Tanto também que é um problema. Exatamente. E assim, eles não sabem o perigo que tem, né? Atrás de tudo isso. Então, vamos lá. Isabela começou com uma espinha, um machucadinho do lado do direito, do nariz, entre o nariz e o olho. E aquilo foi evoluindo para uma espinha. Ela me mostrava, eu falava, não mexe, não mexe. E até que ela foi passar 2 dias na casa de uma amiga, né? Uma amiga dela, muito querida. E a mãe não viu mais, né? E aí ela me mandou uma fotinho do machucadinho dela. Eu falei, filha, não mexe. Porque eu passei pomadinha e tal, antes dela ir para casa da amiga. Só que não sei em qual momento que ela mexeu. Na realidade, assim, Entendeu? A criança, ela se incomoda. E aí, Sim. A gente também é mãe, a gente sabe que fala, às vezes eles não entendem. E não mexe, não é por ser chata, né? É porque a mão, ela tem bactéria, né? A unha tem sujeira, tem... e eles não têm essa noção ainda. E isso não é falado nas redes. Exatamente. Então... E foi isso que aconteceu. Ela mexeu com a unha provavelmente devia estar suja, porque, sei lá, ela faz muita atividade física, ela faz vôlei, ela faz futebol. Então, assim, qual o momento que ela mexeu? Pegou numa bola, pegou alguma coisa suja, sujou a mãozinha dela, a unha dela, né? E cutucou.
E aí, no sábado, ela saiu com a amiga. À noite, ela já estava mais, assim, quietinha, mais amuadinha, reclamando de dor embaixo da orelha esquerda. E febre, começou com um processo de isso que eu ia te febrezinha. perguntar. Teve febre. Teve febre. Infecção mesmo, foi. né? Aí eu mediquei. Falei, logo passa. Mediquei. E aí, quando ela acordou às 2 horas da manhã, já reclamando um pouco mais de dor, que eu vi que o negócio estava mais sério. Então, ela já estava com... O pico de febre já estava maior. Nossa. O olho dela, em volta do olho dela, já estava um pouco vermelho e inchado. E ela estava com band-aid. Na hora que eu tirei o band-aidzinho do machucado, eu vi que já estava bem infeccionado, já com pus. Nossa. E aí... já tinha saído daqui, na verdade, e pegado essa parte do olho mesmo. Já tinha pego a região ocular do olho direito, né? E aí, o Maurinho, meu marido, levou ela para o hospital. Chegou lá, eles fizeram os procedimentos corretos. Ela tomou bezetacil. Nossa. E foi para casa com antibiótico. Tá, um antibiótico oral. Isso, oral. No domingo, cheguei a dar 2 doses do antibiótico nela, que era de 6 em 6 horas. Dei 2 doses. E quando, na hora do almoço, eu voltei do meu serviço para dar almoço para ela, ela já estava mais quieta. Ela não quis sair da cama, já estava mais sonolenta. E aí... Isso você achou que era da medicação? Eu achei que fosse até da então, medicação. Né? Isso, porque estava com febre. A gente sabe que antibiótico você tem que ter 48 horas, até 72 horas para começar a fazer efeito, né? Essas coisas assim. E eu tenho eu falo que ela é um anjo na minha vida, que é a doutora Gabriela, que é a pediatra das meninas desde antes da Maria Fernanda, a minha filha mais velha, nascer, de 16 anos, que eu já fui para conhecê-la e tal. E aí eu resolvi tirar uma foto da Isabela e mandei para ela. E aí a Gabi falou, Clau, olha, você vai pegar agora a Isabela, vai para o hospital, porque já está evoluindo para uma celulite facial. E eu já estou ligando no hospital, a médica que está de plantão já vai estar esperando a Isabela. E me conta aqui, Cláudia, quais são os riscos dessa celulite facial, que eu confesso que, né, não sei, e acho que, né, é legal a gente entender. Isso, é bem grave. Porque o que acontece? A celulite facial nada mais do que uma infecção bacteriana. Certo. Né? Só que ela evolui muito rápido e pode pegar... Ela fica entre a parte mais profunda da pele, essa infecção. Então, pode né? pegar nervo... Então, assim, aqui, o que eles dizem? Que a gente tem um triângulo no rosto que vai da ponta do nariz até essa ponta da boca. Forma um triângulo. E os médicos dizem que isso chama de triângulo da morte ou triângulo do perigo. Nossa. Então, qualquer machucadinho que der aqui, você não pode mexer. Por quê? Porque o risco de uma infecção é bem grande. E como a gente tem bastante nervo que vai para o cérebro, né? Pode se agravar ainda mais. Podendo virar uma sinusite crônica, uma meningite, podendo pegar a região ocular. O medo nosso com a Isabela sempre foi a meningite e essa região ocular, porque estava bem no olho dela. Que pode causar deficiência visual, é isso? Sim, sim. Gente, olha, um machucadinho que parece uma coisa boba. E aí, essa questão de sempre indo atrás de produtos que a gente não sabe, nem sabe se é um produto ou outro. E também a gente não está aqui para julgar marcas, não é isso, mas de crianças que não precisam. E aí, a gente tem 45 mais, né? A gente sabe que elas não precisam. Pode ter esse agravamento, né? Muito. E aí, nós internamos a Isabela no domingo, desculpa. E assim que ela chegou no hospital, realmente já estavam esperando ela, já sabiam do caso. Aí ela teve que colher exames de sangue para ver o nível de PCR dela, né, o nível de infecção. Colher o exame para fazer, se eu não me engano, chama hemocultura, se eu não me engano, para saber, né, a evolução da bactéria. E qual bactéria, exato, Isso. Né? Se eu não me engano, foi a Staphylococcus, né? Tá. Que é a bactéria mais
que está mais presente no organismo, né? E aí ela teve que fazer uma tomografia com contraste para saber como é que estava a face dela. Então, tudo isso foi se agravando. E ela ficou quantos dias internada? A primeira internação dela foram 8 dias. 8 dias. 8 dias. Com medicação na veia. Medicação na veia, teve que tomar 2 antibióticos na veia, né? Intravenoso. E remédios, assim, para febre. É isso que ela estava tomando. Então, eles entraram com 2 antibióticos fortes, né? E para conseguir combater essa bactéria que estava forte no organismo dela. E depois de 8 dias, quando você saiu do hospital, ela estava bem. Não estava mais inchada, não tinha vermelhidão, a ferida já tinha cicatrizado. Sim. E, obviamente, não tinha febre. Não. Tava ótima. Tava. Então, ela ficou 1 semana no hospital, ela teve alta, né, na outra segunda-feira. A gente não se cabia de felicidade, né? Voltar para casa. Aí ela ia ficar mais 1 semana em casa, de repouso, assim, para não começar a ir para escola, atividades e tal. E tomando remédio ainda via oral. Tomando remédio via oral. Aí ela foi para casa com mais 2 antibióticos via oral, remédio. E ela precisava de repouso por quê? Para não... Não era nem repouso, era mais assim para evitar muita gente. Por causa da bactéria. Isso, é isso. E aí ela foi para casa, tentamos dar um antibiótico para ela, via oral, só que ela não conseguiu tomar. Depois a gente comprou... Mas ela não conseguiu tomar porque ela vomitava. Ela vomitava. É porque tem alguns antibióticos que... Ela vomitava muito. E aí começou... A gente tentou ainda dar o líquido, né? A pediatra ainda mudou depois pro líquido. Também não conseguiu, ela vomitava. E aí a febre foi voltando. Depois de 8 dias internada com medicação na veia, a febre ainda voltou. A febre voltou. E... medicamos, tentei dar o dipirona, esses remédios para febre. Ela vomitava. Levamos novamente no hospital. Aí a médica que atendeu ela deu um remedinho para vômito, né? Para tentar segurar. Ela continuou vomitando mesmo com remédio de vômito. E ela não conseguiu tomar os antibióticos. Não conseguiu. Isso foi Aí na quinta-feira, eu liguei para a pediatra dela do hospital que ficou responsável por ela. E ela falou, Cláudia, a gente vai ter que internar novamente. Porque ela vai ter que tomar um antibiótico. A infecção está voltando. E aí, internamos na quinta-feira, ela novamente. Aí, ela deu entrada no hospital, teve que fazer tudo novamente, né? Os exames de sangue, a coleta para saber como é que estava a bactéria. Se tinha melhorado. E, na verdade, a bactéria ela não curou da primeira vez, é isso? Então, na verdade, ela diminuiu, mas para o nível que ela poderia ter alta, que ela poderia ser tratada em casa, com antibiótico em casa. O grande problema foi que ela começou a vomitar e não conseguiu tomar os antibióticos em casa. Aí teve que voltar para o hospital novamente. E aí teve que fazer novamente a tomografia com contraste, né? Aí eles já pediram mais do crânio também, né? Para ver como é que estava a evolução. E aí ela tomou antibiótico, mais 3 dias, febre todos os dias, toda hora, mesmo com remédio para febre não diminuía. Diminuía, mas voltava novamente. E aí ela começou a ter uma reação alérgica de um dos antibióticos. Ela começou a ficar muito vermelha, muito pipocada, eu achando que fosse da febre, né? Porque nós dividimos ali entre o hospital, dividiu eu e meu marido para ficar com ela. Até porque tem, né, a mais velha, a Maria Fernanda. Tem, então a gente tem, né, trabalha, a mais velha para cuidar também. Então, assim, tem que dividir, né? Tem que dividir. No momento, a gente tinha que dividir. E aí, ela teve que mudar de antibiótico, porque o vancomicina, a infectologista, que é a doutora Márcia, muito amiga nossa, ela achou que, e mais as médicas plantonistas, né, que são os anjos, que eu falo que, nossa, foram, assim, uma bênção na minha vida. E na vida da Isabela. Elas tentaram, acharam melhor mudar os antibióticos. Isso na segunda-feira mudou um antibiótico, que agora eu não vou saber o nome. Sim, tudo tem nome difícil, né? Sim. E na terça mudaram para um outro. Então, assim, aí que eu vi a melhora da Isabela. Tá.
É como aí, se ela precisasse de um antibiótico, de fato, mais forte para combater essa bactéria, que deve ter sido muito grave. Uma bactéria muito resistente. E aí, ela mudou o antibiótico, a febre foi diminuindo. Só que o que acontece? O antibiótico, ele machuca muito, né? Principalmente criança. E porque é muito forte na veia. Sim. Então, ela perdeu acesso nos 2 braços, ela perdeu acesso nas 2 mãos. Não tinha mais, teoricamente, aonde furar a Isabela, né? No braço e na mão. Então, como ia ser uma coisa mais prolongada, porque na segunda-feira a médica me disse que a gente ia ficar ainda mais ou menos uns 15 dias no hospital. 15 dias. 15 dias. E aí já tinha ficado 8, mais em casa. A gente está falando de 20... Não, a gente está falando de 30 dias na luta contra a bactéria. Exatamente. E aí, era sem ir para a escola. Sem ir para a escola. Semana de prova, Mas né? a escola eu acho que dá uma a escola assim, me ajudou muito, muito. Porque, nesse né? processo, Todo dia eu mandava mensagem para ela, sabe? Para ela ficar mais tranquila. E aí, Aí mudaram, né, os antibióticos e ela foi melhorando. Então, com isso, como a gente ainda tem que ficar nesse processo de mais 15 dias no hospital, as médicas acharam melhor pegar um acesso mais duradouro, que eles falam. Certo. E aí tiveram que passar o Power Pick, né? Que foi na jugular dela, no pescoço. Nossa, difícil. E aí teve que ir para um centro cirúrgico. Aí você imagina, assim, uma criança, né? Com 12 anos, passando por tudo isso. Então, mas no centro cirúrgico eles tiveram que dar anestesia, né? Anestesia. Então, foi para o centro cirúrgico, através de anestesia, para colocar o Power Pick nela. Porque aí ia durar mais, não ia precisar furar, né? Como estava sendo. Ela voltou, assim, do centro cirúrgico, desesperada, nervosa, porque aquele negócio no pescoço, né? Achando que fosse alguma coisa mais grave. Então, assim, a gente teve que lidar com uma situação, além do que ela estava passando fisicamente, digamos assim, né? O emocional. Com o isso que eu ia te perguntar emocional. agora. Como é que ficou o emocional de vocês todos, né? Porque a gente está alertando aqui, eu acho que esse podcast, esse episódio é justamente a vida real, Sim. Que é para alertar. A gente entende que a criança, o adolescente, criança, enfim, eles são mais envolvidos e óbvio que o que o outro fala é melhor do que a mãe. A gente sabe disso, normal. Infelizmente é normal, mas assim, por causa de uma bobagem, né? De repente você encontra, do nada você pode encontrar uma bactéria tão resistente. Sim. E o que aconteceu com você, Cláudia, infelizmente pode acontecer com as outras mães. Com certeza. Então, assim, tem uma questão médica que, apesar de ruim tanto tempo de internação, ela estava num hospital onde ela tinha toda a assistência médica. Graças a Deus. Mas eu ia te perguntar exatamente isso. Como fica a família nessa situação? Né? Porque você vê a sua filha sofrer e aí, com 12 anos, de novo, ela já entende o que os médicos falam, já entende os processos. E eu imagino que aí tem um problema psicológico envolvido. Como que você tratou isso com ela? E vocês, né? O quanto vocês se abalaram com isso e como que vocês conseguiram se fortalecer para dividir você e seu marido? Olha, não foi fácil, foram dias difíceis. Então, assim, ao todo, ela ficou 20 dias internada. A gente já estava num processo de luto, né? Pelo falecimento do meu sogro. Então, assim, ele faleceu, depois de 3 meses a Isabela foi internada. Então, isso tudo, esse sofrimento de hospital, de internação, ainda estava muito presente na nossa família, na minha casa, porque as meninas eram muito ligadas ao avô. E depois que seu Mauro faleceu, elas meio que... A Maria Fernanda não, mas a Isabela nunca mais tocou no assunto. Então, eu acho que ela já tinha... Uma dor interna. De hospital, exatamente. de internação. Isso, uma dor interna ali dela, falando, né? Um pouquinho mais alto. E aí, com isso, abalou muito, assim. Me abalou muito, porque você sabe, quando a gente mexe com o filho, a gente
Meu Deus do céu, assim, eu perdi meu chão, eu perdi o rumo da minha vida. Não, e que também a gente, sejamos honestas, a gente pensa também que é uma coisa boba. E você tem Tá que com estar uma forte na febre, frente. eu vou dar um remedinho e vai passar. Quando você chega no hospital e Exatamente. você entende a história do triângulo, que eu confesso que Eu não me sei. assustou muito. E que é tão grave, pode, sei lá, ter uma meningite, uma Isso. deficiência ocular, ou sei lá, mais o quê. E tudo isso vai traumatizando a mãe, né? Nossa, vai traumatizando muito. E assim, você ainda tem que estar forte ali do lado dela, para não chorar, para não transparecer o tão preocupada que você está, né? Então, assim, tinha momento que eu ia chorar no banheiro, tinha momento que eu ia chorar no corredor. Mas Chorar junto, vocês não choraram, você e ela? olha, quando ela começava a chorar e me perguntar o porquê que ela estava passando por aquilo, eu confesso que eu me baqueava um pouco. Ela perguntava isso. Perguntou. Teve uma vez que ela perguntou, mãe, por que que eu estou passando por isso? E eu falei, filha, a gente só vai saber disso um pouco mais para frente. Porque Deus sabe de tudo. Se a gente está passando por isso hoje, a gente tem um propósito que a gente vai saber lá na frente. Por que está faltando na nossa vida? Né? Que seja o propósito de divulgar, né, Cláudia? Exatamente. De efetivamente falar para as outras mães algumas gravidades que a gente tá presente no nosso dia a dia e também a gente não sabe. Quando que eu imaginar que a gente... Então, entendeu? Então, assim, isso mexeu muito com ela. A primeira internação dela, eu acho que ela estava mais leve. Porque eu acho que ela nunca... Né, assim, ela ficou internada, mas quando ela tinha 8 meses, uma vez, ficou 4 dias. Mas pequenininha, você não sabe, Não né? vai Agora, lembrar, sim, agora ela não vai entendia. lembrar. Toda hora entrando médico, enfermeiro, fazendo exames e tal. Então, eu acho que na primeira internação ela estava mais leve. Tanto que, assim, as amigas iam todo dia visitar ela, as amigas. Ou na hora do almoço, ou no período da tarde, ou no período da noite. Levava um joguinho para elas ficarem lá brincando. Olha, que legal. Então, assim, eu saía do quarto para deixar elas mais à vontade, para fofocar, para falar de como tinha sido o dia de aula, né? Para as amigas levarem alguma informação para ela. Jogar alguma fofoca, né? Essas coisas. Então, assim, eu deixava... Então, na primeira internação, ela estava mais leve. Na segunda, eu achei que ela já estava mais pesada. Tipo assim, ela já estava entendendo que era uma coisa mais grave, que ela tinha voltado de novo para o hospital, que ela teve que colocar um negócio no pescoço que ela nunca tinha ouvido falar. Até então, você vai tirar exame de sangue, você sabe como que é, né? Seria o normal, assim. Aí ela já não quis mais as visitas das amigas. Ela não quis mais. Principalmente depois que ela colocou o Power Pick, ela não quis mais que as amigas fossem visitar ela. Então, ela pedia, mãe, se minha amiga pedir, fala que não, porque eu não quero. Aí, eu não sei se entrou a vergonha, né? De imaginar assim, ai, por que eu fui mexer numa espinha? Se eu não tivesse mexido, eu não estaria aqui, não estava passando por tudo isso. Então, eu acho que na segunda internação, isso bateu forte nela, entendeu? Ela estava se sentindo culpada. E no final, né? Precisa tirar esse peso dela, né? Exatamente. Precisa tirar esse peso dela. Exatamente. Então, eu senti que ela estava mais, assim, se sentindo culpada. E aí, eu conversei com uma amiga minha, que é psicóloga. E essa minha amiga, ela falou, Clau, no horário de visita, eu vou lá conversar com a Isabela. E aí, deixei as duas conversando. Aí, a Fernanda conversou muito com ela. Passou essa coisa de não se sentir culpada. Foi uma coisa que aconteceu. E que poderia ter acontecido com outras amigas dela, e né? ela também pode contar para as amigas. Exatamente. De uma forma que ela também seja na verdade, uma divulgadora, né? Sim. Dessa situação na escola. E, de repente, assim, mais meninas vão ser salvas pela história dela. Com certeza. Então, eu achei assim, depois que a Fernanda foi conversar com ela, eu achei que ela ficou bem melhor, sabe? Porque eu acho que estava faltando... Precisa. Acho que estava faltando de um carinho, de uma profissional ali que sabe lidar com umas situações dessa, né? E a sua filha mais velha? Porque o que acontece? Às vezes e também acho que vale de alerta. Óbvio, a mãe sofre, tá lá. A adolescente sofre, tá internada, é ela, é o corpo dela, é complicado. Mas como é que fica a outra, né? Eu sou mais velha, tá tudo bem? É a irmã dela.
Elas conversaram? Como é que foi essa relação delas? A Maria Fernanda acabou julgando ou não, ou dando a mão? O quanto ela sofreu também? É o que você acabou de falar. É recente, né, a perda do avô. Sim. Como é que ela encarou, de repente, a irmã agora internada? Porque a gente tem que cuidar do todo, né, Cláudia? A gente que é mãe tem que cuidar da cabeça da mais velha também. A Maria Fernanda, ela ela faz terapia desde os 9 anos, né? E ela adora fazer terapia. Então, ela levou esse assunto muito para a psicóloga dela. Então, teve um trabalho entre ela e a psicóloga com relação a isso. Isso ela está lidando com esse trabalho de luto desde antes do avô falecer. Então, assim, ela tem como tirar essas conversas com a psicóloga. Tá. Então, assim, ela sofreu... Tem essa proatividade, né? De levar os assuntos que doem para a psicóloga. Tá. Então, assim, ela sofreu muito, a Maria Fernanda, nesses dias. Porque você imagina, tá ali todo dia com a irmã, almoçam junto, vão para a escola juntas, voltam da escola juntas, brigam, se amam, vão para academia juntas. Então, assim, de repente, por 20 dias esse vínculo foi cortado. Então, assim, a Maria Fernanda sentiu muito, mas ela esteve muito presente nessa internação da Isabela. Todos os dias ela ia ver a irmã à tarde e à noite. Então, todos os dias. Então, algumas vezes eu deixava as duas sozinhas para elas conversarem um pouco. Mas, assim, foi um sofrimento, para falar a verdade. E aí ela vê a mãe nervosa, o pai nervoso. Exatamente. E também sem muito saber o que... né? Porque por mais que tenha 16 anos, não é formada ainda, né? Não está pronta. A realidade é o que você falou, né? Nem vocês estavam prontos para a notícia. É isso que mesmo. Dirá uma adolescente de 16 anos, né? É isso mesmo. Então, assim, esses 20 dias mexeu, né? Lógico, com a vida, com o psicológico de todo mundo. Eu falo que a gente até evitou, assim, porque dividiu muito esse tempo entre eu e o Maurinho, tanto na minha casa quanto no hospital, porque como a minha sogra, emocionalmente, ela também não está muito boa, a gente não, por mais que ela queria ajudar, né? Ela ficou... Um dia que ela foi, ela pegou um momento muito difícil, que foi a primeira vez que a Isabela foi fazer tomografia, com contraste, teve que trocar o acesso. Então, isso mexeu muito com ela, com a minha sogra. Então, eu falei pro Maurinho, vamos deixar o menos possível, né? Sim. Pra não... Até porque é recente a perda do marido, né? Então, assim, ficou muito dividido entre eu e o Maurinho, tanto as coisas de casa, quanto as coisas, assuntos relacionados à casa e assuntos relacionados ao hospital. Mas eu tive muita ajuda das minhas cunhadas, da minha irmã, dos amigos. Nossa, os amigos foram fundamentais nesse processo. Uma rede de apoio sempre é importante nesse momento. Exatamente. Mesmo assim, a questão do trabalho também você conseguiu dividir. Conciliei. Enfim, o pessoal, a equipe acaba, né, ajudando e fazendo direito. Até melhor, né? Até melhor, eu tive muita ajuda, né? Das pessoas que trabalham, da moça que trabalha comigo, da Júlia. Abraçou, né, essa causa junto comigo. Os amigos, a corrente de oração isso que eu te nós tivemos. Em algum momento vocês acabaram optando por isso, né? Corrente de oração mesmo. Sim, tá. Sim. Que cada família trabalha de um jeito, né? E assim, não importa de onde vem essa oração, de onde vai a sua fé. O importante é que chegou, nos acolheu, né? Nós tivemos grupos de orações, assim... de amigos próximos, de um grupo que a gente tem, que são os festeirinhos da cidade, do qual a gente fez parte, das mães da escola da Isabela, da sala. Então, assim, isso me acolheu muito. Você sentia uma tranquilidade, exatamente, uma paz mesmo. Uma paz, isso. Um acolhimento, sabe? De todo dia alguém perguntar, como é que tá a Isabela? Olha, eu tô orando por ela, por vocês... né? Então, isso dava aquela paz, né? Por mais daquele momento difícil que a gente estava passando, mas, ao mesmo tempo, saber que tem uma pessoa ali orando por vocês, né? Então, isso, nossa, fez toda a diferença. Porque nesse momento a gente se sente até fraco, né? Sim. Não que você não faça oração, mas parece que a sua oração, você precisa de mais, né? De mais energia ali.
E hoje, a Isabela tá como? Isabela está ótima, Ai, graças a Deus. Assim, ela teve alta depois, né? Na terça-feira da semana passada, ela teve alta, foi para casa, sem nenhum remédio dessa vez. Porque teve que completar o ciclo do antibiótico no hospital. Então, ela foi para casa sem nenhum antibiótico, nenhum remédio. Mas, assim, a mãe ainda fica preocupada, né? Ela fala que, ai, mãe, você tá louca agora. Porque, assim, um vermelhinho que dá, já vou ver se tá com febre. Né? Toda hora eu tô com a mão na testa dela, a mão assim. Então, ela fala, mãe, chega, tá tudo bem. E quando ela saiu do hospital, ela saiu sem remédio, saiu bem. Bem. E agora ela come normal, tá normal. Normal. Não tem nada vermelho, nada. Não, tá. Aí só ficou a mãe louca mesmo. Isso, só ficou a mãe aí louca. O resultado é só a mãe louca. Ela ficou... o que tem que acompanhar agora... lógico, agora ela vai fazer uns exames mais específicos, né? Para ver como é que tá a imunidade, essas coisas assim. Ela ficou com... que eles falam uma coleção. Os médicos usam uns termos, né? Diferentes. Técnicos diferentes. Ela tá com uma coleção na bochecha esquerda. Então, ele ainda está um pouquinho roxo, inchado. Mas isso, o médico de cabeça e pescoço, né? Vai avaliar se, por exemplo, o próprio organismo vai absorver essa coleção. Ou se vai ter que fazer uma drenagem, uma pequena drenagem. Aí, semana que vem, ela tem médico para ver. Agora, acompanhar com uma médica de alergia, né? E também de oftalmo. Tá. Aí eu tenho pra ver se não teve, isso. Aí agora tem que fazer uns acompanhamentos não, né? mais específicos, mas mais rotina, né? Tá. Pra ver como é que tá mesmo. Mas ela tá bem. Essa semana ela já voltou pra escola. Na semana passada, como eu falei, ela perdeu 2 semanas de prova. E a Isabela é muito aplicada, muito estudiosa. Então, ela estava sofrendo também de estar perdendo aula, perdendo matéria e tal. E aí, a escola ajudou bastante, né? Já mandou alguns conteúdos para estudar. Ela faz prova substitutiva, né? Isso. Agora. Tá. Então, é o jeito. Mas, assim, na verdade, a escola deu bastante trabalho, alguns trabalhos para ela fazer agora, para valer como nota também, né? Mas se ela é aplicada também e leva a escola a sério, o professor também sabe, a escola também sabe o perfil do aluno. Então, imagino que... E cidade pequena, você sabe, né, Roberto? Todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. Mas tem que ajudar, né? No final, é isso. Infelizmente, é uma questão de diagnóstico de saúde, né? Não é sem vergonhice que tá brincando na rua, né? E aí, essa semana, ela voltou. Ela voltou, então, às atividades dela normais, né? Que seria escola. Hoje está voltando para o inglês. Já voltou um pouco para o vôlei, para o futebol. Então, assim, ainda essa semana, ela voltou às atividades físicas, mas com um pouquinho de cautela. Mas para ir pegando novamente, né? Porque 20 dias de cama, né? Então, muda um pouquinho, né? O fôlego, essas coisas, né? Criança volta logo. Volta rápido. Então, assim, o que a gente aprende, o que serve de alerta, né? É assim, gente, quem tem, né, essas adolescentes hoje em dia, não mexa em espinha, não mexa em cravinhos... picada de insetos também, né? Tirar, né, a casquinha. Tirar a casquinha. Espera o corpo, né, responder. Exatamente. Estejam sempre assim, crianças, higienizar as mãos, né? Tem aquele alquinho em gel na mochila da escola. Que é super importante, né? Eu acho que a gente aprendeu com a pandemia. Falo que algumas coisas a gente acabou aprendendo com a pandemia. E esquecemos, né? Depois, né? Se a gente parar para pensar, sim, né? Sim. Então, assim, tem um álcool em gel ali na mochila, passar repelente, né? Porque a gente não sabe, uma puxadinha... Não seja, talvez não no rosto, mas no braço, mas você não sabe como é que... Né, a reação alérgica, às vezes, que você tem, né? Porque, assim, cada ser humano é único, né? Então, de repente, minha mãe não tem, mas a criança pode ter. O pai não tem, mas a criança pode ter. Exatamente. É complicado. E a gente não sabe, né? De repente, você descobre uma coisa grave. E, assim, é isso. É se cuidar, né? E é muito assim, porque todo mundo que veio me perguntar, mas uma espinha fez isso? Um machucadinho fez isso? Eu não sabia. E, realmente, eu não sabia. Sim. A gente fala, né? Não mexe, não mexe.
Mas Não, a gente- alguma vez você falou, não mexa porque a sua mão está suja, sua unha está suja, pode acontecer isso. Não, você só fala, não mexe. É Né? isso. Não mexe porque de repente fica com marca, não mexe porque de fato não tem necessidade. E alertar aí as mães. É lógico, gente, vamos tentar que as crianças sejam crianças, adolescentes, Isso. adultos, né? De novo, essa história de um monte de produto no rosto e é sempre uma adultização que a gente vem Sim. falando bastante sobre isso, que não tem necessidade. Vamos viver cada fase da maneira mais brilhante que a gente tem. Criança é criança, adolescente é adolescente. E tudo bem, o adolescente não precisa ser criança, a criança não tem que ser adolescente, só que o adolescente não tem que ser adulto. Né? Vamos respeitar as nossas fases de vida. Exatamente. Não vamos pular as fases, né? É isso. Vamos viver cada fase. Obrigada, Cláudia. Obrigada pela sua história. Graças a Deus, né? O final foi feliz. Então, mas vamos tomar cuidado, porque isso pode não ser para todos. Exatamente. Rô, obrigada pelo convite. Imagina. E eu posso deixar um agradecimento aqui? Claro. Não vou dar nomes, tá? Porque Não, foram pode. tantos. Foram pode tantos, esquecer, né? então. Não, pode esquecer. Mas assim, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do hospital que a Isabela foi internada. Pode falar o nome do hospital. Então, na Unimed de São Roque, eu gostaria de agradecer a toda a equipe, né, de enfermeiros, de auxiliar de enfermagens, das médicas que foram, né, atender a Isabela, cada uma no seu dia. A doutora Priscila, a doutora Camila, a doutora Aline, a doutora Ana Marta, a doutora Gabriela, a doutora Márcia, que eu falo que foram anjos nesses 20 dias que a gente esteve lá. A doutora Heloísa. Então, assim, só agradecer a todos que, de alguma forma, nem entravam. Às vezes, tinha enfermeira que nem estava cuidando da Isabela, mas entrava para saber como é que está sua menina, né? Tá melhor? Quando ela teve alta, todo mundo, sabe? Todo mundo com um sorriso no rosto. Então, assim, agradecer todo o atendimento e o carinho que a gente teve nesses dias de internação. E aos amigos, aos familiares que estiveram do nosso lado por todo esse tempo. Perfeito. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Até o próximo.